Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja um membro do nosso canal que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Galera, tivemos ontem um dia histórico, né, no Vasco da Gama. Estivemos presentes com o canal Russo Vascaíno, numa live, né, pela madrugada, com vídeo sobre a chegada de Dimitri Payet, o francês, o craque francês, que vai ser não só uma grande atração para o Vasco, também para o futebol brasileiro. Um dia especial, um dia histórico, um dia muito bacana, né? E só foi cortado pelo finalzinho aí do dia de uma liminar aí que acabou tirando novamente o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro do Maracanã. Né? A gente estamos muito felizes sobre esse fato da manhã e acabou aí à noite sendo cortado de forma criminosa, tá? Contra a instituição Vasco da Gama, por um desembargador, tá? Tricolor, que foi descoberto que ele era sócio do Fluminense. Automaticamente o cidadão cancelou o seu plano de sócio. E, cara, é bizarro o que está acontecendo com o Vasco. A gente vai abrir a tela aqui. Por isso que a gente fala, foi um dia tão legal ontem. A gente nem fez esse vídeo, já para ter sido passado à noite. Só que não tive condição, gente, que eu cheguei lá no aeroporto 10 da noite para sair por volta das 7 horas da manhã, indo direto trabalhar, sem dormir. E quando eu cheguei em casa ontem, eu só jantei e apaguei, né? Não tive condição de fazer esse vídeo, que era para ter sido ontem, né? E estamos fazendo esse vídeo aqui pela manhã. E, cara, revoltados com o que está acontecendo com o Vasco da Gama, revoltado com o governo do estado do Rio de Janeiro, revoltado com gente, representantes do clube que não fazem porra nenhuma a favor do Vasco. E quem sofre é o torcedor, quem sofre é a instituição. O Vasco é um time aí excluído, né, por esses bancos de vagabundos que estão fazendo isso com o Vasco. Tanto o Fluminense como o Flamengo, né, podem ter certeza que estão virando inimigos do Vasco, até na questão política. Eu acho que na questão política esses times tinham que se unir, né, para transformar o futebol carioca, né, mais forte. Não, estão aí virando inimigos, porque isso que estão fazendo aí contra o Vasco é um crime à instituição Clube de Regatas de Vasco da Gama, com toda certeza. Uma dela, uma notícia péssima, né? O Vasco não pode jogar no seu próprio estádio, onde o Ministério Público está acatando aí o Vasco, não podendo jogar no seu próprio estádio, está interditado São Januário. O Vasco não pode jogar com torcida. O Vasco não pode jogar no Maracanã, porque Fla-Flu não permitem. E o Vasco não tem o jogo contra o Atlético Mineiro estádio para jogar. Olha que coisa bizarra, absurda. O Vasco não pode jogar, né? A gente vai mostrar aí agora, antes de a gente mostrar... Não, vamos mostrar a notícia. Vamos mostrar a primeira notícia
E a gente vai encerrar o vídeo aqui, né, com a fala do André Mazeu, filho do Chicanísio, revoltado também com essa situação que está acontecendo com o Vasco da Gama. Primeiro vamos mostrar a notícia a vocês aqui. Primeiro, vamos abrir aqui a tela para vocês. Realmente, cara, é um absurdo que está acontecendo com o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Um absurdo, um crime, gente. Isso realmente algo que tem que ser feito, principalmente hoje, porque o Vasco não pode vender ingressos. Hoje estamos na quinta-feira, o jogo é domingo, e vai ter que ser uma coisa bem corrida. Hoje a Justiça tem que fazer alguma coisa a favor do Vasco, porque isso é criminoso, gente. E o desembargador é tricolor, sócio do Fluminense. Justiça derruba liminar em jogo contra o Atlético Mineiro, não poderá ser no Maracanã. O Vasco vai recorrer. A pedido do Fluminense e Flamengo, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. A partida estava marcada para as 11 da manhã de Brasília. A Justiça do Rio apontou preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível. Puta que o pariu, cara. É uma afronta, é uma vergonha, cara. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda de ingressos, mas aguardava a decisão. O clube agora vai recorrer e afirma que não irá desistir de jogar no Maracanã. Trata-se da terceira tutela cautelar antecedente postulada justamente no qual instituiu o requerente em face de recusa, requerindo permitir a realização da partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol no estádio do Maracanã, entre Vasco e Atlético Mineiro pela 20ª rodada. Aqui a gente vai ver aqui, ó, no final, que isso aqui que é interessante. O desembargador, né, o desembargador é tricolor, gente, é sócio do Fluminense. Vamos citar o nome dele aqui. Aqui embaixo, quer ver? Ó, a decisão cita ainda que existem outros estádios para jogar no estado do Rio de Janeiro, como Newton Santos. O Vasco pode realizar a partida. É brincadeira, gente. É brincadeira. Eu quero ver o nome do cidadão aqui, ó. Tá aqui, ó. Desembargador André Luiz Sidra, sócio do Fluminense, torcedor do Fluminense. Tanto é que a situação foi passada para o torcedor do Vasco, o torcedor do Vasco conseguiu pesquisar isso aí, investigar isso aí, ele automaticamente cancelou o plano de sócio dele. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Realmente é uma vergonha. Tá aqui, os caras, a decisão cita que existe estádios como o Rio, o Newton Santos, que o Vasco pode realizar a partida. Estão pedindo para o Vasco jogar, pediu ao Botafogo para jogar no Newton Santos. Isso é uma afronta, gente. O Maracanã é um órgão público do Rio de Janeiro, é de todos os clubes. Isso é tipo uma ditadura, né? Que onde só Fluminense e Flamengo pode jogar. Isso é uma vergonha, uma afronta ao torcedor, é uma afronta ao futebol brasileiro. Né? Algo tinha que ter sido visto. O seu governador, que é flamenguista, que é outra vergonha, que permite a licitação aí toda hora, né? Ser empurrada com a barriga para Fla-Flu. Isso é uma vergonha ao Rio de Janeiro, uma vergonha ao Brasil, ao futebol brasileiro. O Vasco, depois de 100 anos, está passando pela mesma situação. Um clube que está sendo recusado. Todo mundo são preconceituosos contra a instituição Vasco da Gama. Isso é uma vergonha. Completou 100 anos aí dos camisas negras, onde o Vasco foi um clube que, na época, era um clube rejeitado pelo Fluminense, que é um clube racista. O Fluminense é um clube racista. E prova ainda que é racista. E agora ao seu lado, Flamengo. Isso é uma vergonha ao futebol nacional, ao futebol brasileiro, tentar excluir uma instituição sagrada, centenária, que é o Clube de Regatas de Vasco da Gama. E os representantes do Vasco, eu falo aqui, os representantes, o pessoal que está representando o Vasco, tem que bater na mesa, coisa que vocês não têm feito. Isso é uma afronta ao Vasco, é uma afronta à instituição.
aonde se viu um clube do gigantismo do Vasco da Gama ser excluído, rejeitado por vocês, tanto Fluminense como Flamengo. Então a gente vai fechar aqui a tela, porque realmente é revoltante o que acontece hoje, principalmente no futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca, com esses dois clubes, junto com o governador, o seu Cláudio Castro, que é também uma outra vergonha. Por isso que está aí na tela, a gente botando aí, junto com o Landim, com a camisa do Flamengo. Eu acho que também um cidadão do prefeito vascaíno tinha que aparecer também. Por isso que eu falo, ali foi fácil aparecer para falar daquela situação da mulher do Vieta. Agora aparece. Né? Aí tá, quem é o prejudicado? O Vasco, torcedor do Vasco. O Vasco não tem estádio para jogar contra o Atlético Mineiro. O Vasco está sendo um clube rejeitado, né? Excluído pela elite aí, principalmente desses clubes hoje, que é o Fla-Flu, o Fluminense, que é um clube preconceituoso, sempre foi, por isso que botaram um pó de arroz, que ninguém sabe. A história, muita gente não sabe. O pó de arroz no Fluminense é porque eles botavam o pó de arroz na cara dos negros para eles jogar como se fossem brancos. Um clube racista. A gente bate isso aqui. Vai doer. A gente tem que falar isso aqui para alertar dessa sacanagem que fazem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, a gente vai passar aqui agora para vocês a fala aí, o vídeo do filho do Chiganismo, o André Mazeu, que revoltado com essa situação, e vai falar realmente do que o Vasco passa hoje. Realmente é uma vergonha e é uma afronta contra a instituição. Esses dirigentes do Vasco, obiços, que estão hoje no Vasco, essa gestão de merda que está aí, tem que fazer algo com a parte jurídica para tentar reverter essa situação e botar esse jogo do Maracanã o mais rápido possível. É uma vergonha, é uma mancha à história do futebol carioca, é uma mancha ao futebol brasileiro. Isso é uma vergonha botar só duas equipes para jogar no estádio, que é um estádio público, um órgão público, porque todos têm o direito de jogar no estádio Mário Filho, o estádio do Maracanã. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quinta-feira a todos. Um casaca no coração de todos vocês. Fique agora o André Mazeu, filho de Chiganismo, revoltado também com essa situação aí, caótica, vexatória, que fazem contra a instituição, o Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, um casaca no coração de todos vocês. Olha só, eu acho no mínimo revoltante essa perseguição que o Ministério Público e outros órgãos desse tipo fazem ao Vasco. Nós tivemos, por causa de incidentes acontecidos num jogo contra o Goiás, quando, em protesto, alguns objetos foram jogados no campo, copo de cerveja e tal, aquela clássica truculência da PM na arquibancada, o que sempre agita mais correrias e tudo mais. E nós tivemos justamente a punição de 4 jogos com portões fechados, ou seja, sem torcida. Eu digo justamente porque punição semelhante tinha acontecido com o Santos, na Vila Belmiro, um pouco tempo antes, quando teve, se não me engano, invasão de campo, e um pouquinho antes ainda, o Sport Recife, na Ilha do Retiro, quando teve uma grande invasão de campo, onde uma bombeira foi agredida e tal. Todos esses clubes perderam o mesmo número de jogos. No entanto, só São Januário foi interditado, como se São Januário não tivesse condições de ter jogo, como se São Januário não tivesse estado 100% lotado durante todo o ano passado, sem nenhum problema. Aí o Vasco já não pode jogar no Maracanã, porque o Maracanã não é mais um estádio público, né? O Maracanã é um estádio do Flamengo e do Fluminense, que conseguiram isso graças a uma licitação que nunca aconteceu, porque o governador, esse bunda mole, ele fica adiando a licitação toda hora, então eles já estão numa administração provisória que já dura
mais de 5 anos, né? Nunca vi nada tão provisório, nem o governo provisório de Getúlio durou tanto tempo. E aí o Vasco cumpriu a sua punição e agora está proibido de jogar no seu estádio. Ele recorre, ganha. Aí, agora o STJD fez questão de entrar com ação para proibir. Então, quer dizer, o Vasco não pode jogar com torcida, o Vasco não pode jogar em São Januário, o Vasco não pode jogar no Maracanã. Eles estão querendo, mais uma vez, impedir o Vasco de participar dos campeonatos, como fizeram há 100 anos atrás, e eu falei disso aqui. Há 100 anos atrás foi a comemoração do título dos Camisas Negras. Lembra? Quando o Vasco não podia jogar o campeonato porque era o único time que tinha pretos no seu elenco. Então a minha sugestão, Ministério Público, STJD, proíbe o Vasco de jogar o campeonato, né? Que assim já resolve de uma vez por todas. Enquanto isso, a gente segue contra tudo e contra todos. Uma última coisinha, para quem não sabe, ao redor de São Januário, de uma parte dele, existe uma grande comunidade que é a Barreira do Vasco, que existe desde sempre. Eu frequento São Januário desde, 85, nunca vivi nenhum problema lá. Os moradores da Barreira se dão muito bem nos dias de jogos. Eles vendem comida, fazem churrasquinho, eles abrem os bares para a galera se reunir antes e tomar chopp. Toda essa galera está impedida de trabalhar graças a essa decisão. Eu espero que essa decisão não tenha, além do preconceito com o Vasco, o preconceito com essas pessoas da Barreira do Vasco.